E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, ontem foi muito gostoso poder ficar aqui com vocês e a gente poder já apresentar duas das 7 ferramentas que o História de Sonhos utiliza durante o processo da construção dos sonhos, né? Os nossos alunos que passam pela mentoria recebem 13 ferramentas e ontem a gente já apresentou duas dessas 7 que nós vamos entregar para vocês de forma gratuita durante esses webinars de aula aberta. Então, papel e caneta na mão, não vamos perder muito tempo. Vocês vão me fazendo perguntas, o pessoal vai me passando, tá? Para que eu possa responder e eu vou usar o mesmo jeito que eu faço nas lives. Então as perguntas vão aparecendo e eu vou explicando elas no decorrer, encaixando aí elas na construção da nossa conversa de hoje. Combinado? Não fica com dúvida, não vá embora sem dúvida, porque é uma aula mesmo, vocês têm o direito de perguntar. Comenta embaixo aqui para que a gente possa interagir com vocês, né? Tirar essas dúvidas. E fique à vontade para chamar os seus amigos, os seus conhecidos, as pessoas que você acha que merece conhecer o História de Sonhos, o que nós fazemos, para vir para cá junto com a gente. Então não se acanhe, traga a gente para cá. Se você está gostando do que a gente está falando, é importante você curtir, para inclusive que as plataformas entendam que é um conteúdo de relevância e levar para as outras. Mas antes de a gente começar hoje, eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não conhecem as nossas redes sociais, passe por elas. Passe por elas, veja se nós fazemos ali um conteúdo que te agrada, que faz sentido para você. Por quê? Lá nas nossas redes sociais, não importa qual delas, tá, gente? Se no Facebook, se no Instagram, se na página, né, do perfil do História de Sonhos, se dentro do clube, do grupo de discussões que nós temos, que é um grupo fechado no Facebook, enfim, passe pelas nossas redes sociais e veja exatamente o que te agrada, o que nós estamos fazendo lá que te faz sentido, porque nessas páginas, diariamente, o pessoal que cuida das redes distribui conteúdo de qualidade de forma gratuita, 100% para impactar vocês. Então, nada que é colocado numa rede social nossa não teve um pensamento por trás. Pelo contrário, a gente pensou muito no que ia escrever, na descrição daquele vídeo, na descrição daquela postagem, no ensinamento que a gente estaria multiplicando, né? Lá no Instagram, por exemplo, acontecem duas coisas que eu gosto muito, que é a live de quarta-feira à noite, aonde eu sempre trago um profissional para contar um pouco da sua história e pessoas que agregaram no caminho do História dos Sonhos até aqui. E na live de sexta de manhã também no Instagram, chamada Só os Fortes, é, ali é a Ana por ela mesma. Então o pessoal vai interagindo durante a semana, a gente vê o assunto que gerou mais burburinho e na sexta, 7 horas da manhã, o conteúdo fica online para vocês, para que vocês possam assistir. Terminou o tempo real, ele vira material para o pessoal do clube de assinatura. Mas em tempo real ele é gratuito. E ela já tem esse nome Só aos Fortes, porque nem todo mundo numa sexta-feira às 7 horas quer buscar o desenvolvimento pessoal, né? Olha, ontem foi bem gostoso, eu vi bastante comentários de vocês e algumas perguntas chegaram pra gente do pessoal do Facebook, do pessoal que está assistindo aqui esse webinar hoje, que é o segundo dia, né, lá da plataforma. Então, na minha conversa com vocês hoje, já vai ter muitas das respostas das perguntas de ontem, que eu não respondi na aula de ontem. Então, por quê? Porque fazia inclusive complemento para o que eu vou falar aqui com vocês hoje. Nós vamos entregar mais duas outras ferramentas e é fantástico que você tenha aí já o seu, né, diário de bordo. Aprenda a construir, papel e caneta na mão, de preferência caneta, não use lápis. Expliquei tudo isso ontem. Tivemos um probleminha pequeno de áudio, os meninos me contaram aqui, né, quando eu cheguei. E eu peço desculpas para vocês, mas se a gente não tiver problema técnico aqui no História de Sonhos, não é o História de Sonhos, né, gente? Porque quando eu tô sozinha, daí chega a ser pior.
porque eu consigo estragar o que os meninos já fizeram que tá tudo certo. Mas mesmo assim, eu quero pedir desculpas para vocês. Acredito que dá para. Eles me disseram que é um material que dá para vocês aproveitarem sim. Mas eu quero fazer um alerta hoje. Então, se vocês verem que meu áudio tá ruim, se vocês verem que aconteceu algum probleminha, já comenta, já põe nos comentários. Porque daí a gente consegue de repente corrigir ao vivo, a tempo e melhorar a qualidade da transmissão do que a gente está fazendo para vocês. Bora? Mais duas outras ferramentas? Então é por aí. Eu ainda queria começar hoje, queria não, quero, vou, falando um pouquinho mais sobre o diário de bordo. Teve muitas perguntas ontem das pessoas, alguns já foram baixar o aplicativo, né? Outros resolveram pegar papel e caneta, matéria mesmo do caderno para fazer lá as suas anotações. Algumas pessoas já faziam e outras pessoas vão começar a fazer agora, porque é como eu disse ontem, no sábado, quando a gente se encontrar, várias dessas anotações que vocês fizeram vão fazer todo sentido para o que a gente vai discutir lá, tá? Então até sábado a gente vai voltar nessas anotações que vocês fizeram e vai fazer todo sentido para vocês. Combinado? Mas ainda falando, né, sobre o diário de bordo, teve uma pergunta ontem super interessante, que foi assim, foi da Maiara, a Maiara lá da plataforma. Ela disse assim: Ana, tenho manias de anotar as coisas, mas o que adianta eu anotar se depois não volto para checar as minhas anotações? Lembra que ontem, conversando com vocês, eu disse que tem que ter uma rotina? E eu dei o meu exemplo pessoal para vocês, né? Eu anoto à noite as coisas mais importantes do meu dia e pela manhã a minha segunda coisa, né? Primeiro é a minha higiene, minha segunda coisa é pegar as minhas anotações, porque ali tem informação que vai trazer o meu dia mais produtivo, vai fazer esse meu dia mais produtivo. E é isso que eu estou convidando vocês a fazerem. Cada um vai escolher o seu momento de escrever, tá? E nesse momento de escrever, você está tirando a informação de um lugar que pode ser a memória longa, né? E trazendo ela para a memória curta. Quando a gente escreve, a gente imprime no papel, através da caneta, sentimentos. A gente tem que escolher as palavras, a gente tem que escolher a ordem que vai colocar as palavras. Então a gente está forçando mais o nosso cérebro, sabe? Eu costumo falar isso para vocês e não é uma informação inútil, é uma informação super útil, que assim, o cérebro ele é destinado para ele 40% da energia total do nosso corpo, tá? Mas ele consome no máximo 20%. Então assim, ele está sempre com mais energia do que ali guardada, reservada, sem usar. É para isso que a gente tem que forçar o cérebro, treinar o cérebro o tempo todo para buscar respostas diferentes. Um exercício fantástico que eu conto, inclusive durante a mentoria, é: não vá no mesmo lugar pelo mesmo caminho. Faça caminhos diferentes para chegar em lugares que você já conhece, porque é uma forma de você exercitar o cérebro o tempo todo. Um outro exercício é: se você é destro, faz as coisas, tente fazer as coisas também com a esquerda, com a canhota. Por quê? Porque você está forçando o seu cérebro. Não é para você deixar de ser destro, né? Não é isso. É para forçar o seu cérebro a fazer exercícios. Ele precisa desse estímulo. E ninguém consegue estimular o seu cérebro que não seja você mesmo. Então, um professor te desafiou para um exercício, se você não fizer, o professor só te desafiou, né? Tanto que na mentoria os exercícios são chamados de desafios, para que você possa, inclusive, entender que um desafio só é vencido quando a gente, né, o eu, a pessoa, o indivíduo, faz essa transposição. Ele aceita o desafio e transpõe a ele. Aqui cabe eu lembrar a vocês, um dos personagens que eu mais gosto para exemplificar isso é o David Goggins, né? Eu acho que eu tenho 2 ou 3 vídeos dele aqui no nosso canal do YouTube, onde eu conto a história desse super-homem, né? É um cara que passou aí por 3 forças especiais, é um cara que
É um homem que acorda de manhã se propondo desafios diários porque ele queria ser bom no que ele faz e ele é. Mas ele é depois de muito treino, depois de muito empenho, depois de muito tempo. Ainda na live que a gente conversou ontem, eu e a Giane, não sei se vocês acompanharam ou não, se não vão lá pro Instagram, lá no IGTV ficou salva, a gente comenta muito sobre isso, que o fisioterapeuta, depois de muito treinar com o seu paciente, é que vê o progresso do seu paciente. Na semana passada, eu recebi a Josi da Chocolate. Eu não sei se vocês não acompanharam, vão lá acompanhar. Os IGTVs não ficam salvos para poder mostrar que tem um monte, não, viu, gente? É para vocês aprenderem com aquele conteúdo. Olha a história dessa garota, como é fantástica, como foi fortalecedora, como enriquece a gente, como é um conteúdo de muito valor agregado, porque ela primeiro mostra as limitações que as pessoas diziam que ela tinha, né? E aí ela fala, mulher, e que tá. Eu acho que a fala dela ainda foi nessa ordem: mulher, negra e de periferia. E depois ela fala o que ela conquistou, quais são os caminhos que ela conquistou. E você pode pensar assim: ah, mas nesse momento, eu quero pedir isso para vocês, porque assim, os barulhos das externas a gente não consegue controlar, tá? E vocês sabem que o História de Sonhos é no nosso metro quadrado mais feliz aqui, né? Então, os barulhos das externas eu realmente não vou conseguir controlar, nem eu, nem o pessoal que está aqui comigo hoje. Então, você vê a Josi falando, né? Ah, mas ela, o ano passado a empresa dela não foi tão bem, ela precisou voltar para o mercado de trabalho. Desde quando você recalcular a rota significa fracasso? Você pode até sentir que é um fracasso, que é uma impotência, mas não significa isso. Pelo contrário, recalcular a rota significa encontrar um caminho melhor para fazer as coisas que você já não sabe ainda, porque as que deram errado você já sabe, então está mais perto do sucesso do que você imagina, tá? Nas ferramentas de hoje, eu vou começar pela inteligência emocional e não vou fazer aqui nenhuma aula neurocientífica, não é esse o meu objetivo, mas é mostrar o conceito simples de uma coisa muito complexa que se a gente entende, tudo melhora. Então, papel e caneta na mão, não perde tempo, tá? Se vai gostando do que eu tô falando, aperta o curtir aí, porque isso incentiva o projeto, ajuda o projeto. Muitas pessoas precisam conhecer o que a gente faz. Encaminha aí para 2, 3 amigos também, se você achar que faz sentido para eles. Mas o principal, se você tem dúvida, comenta aqui embaixo, porque daí, conforme vai surgindo essa dúvida, a gente vai esclarecendo. Beleza? Então, para concluir o diário de bordo, eu vou só responder aqui a pergunta da Karen, porque eu acho que eu ainda não, eu acho, não tenho certeza, eu não falei sobre isso ainda e também é importante. Qual o objetivo principal do diário de bordo dentro do projeto História de Sonhos? Você entender qual é o seu foco mensal, aquilo que você deseja para aquele mês, tá? Então, se a gente tinha como meta para 30 dias resolver tal problema, no final da história a gente vai checar ali com as informações que a gente anotou que a gente resolveu aquilo ou focou demais em coisas que não precisavam, que atrapalhou esse desenvolvimento, que atrapalhou essa solução. E aí, nos organizar para planejamento. O outro objetivo, desculpa, o outro objetivo com o diário de bordo é a gente implantar, desenvolver novos hábitos, né? É ter o registro, a gente aprende a ter o hábito de registrar as coisas, né? E nessas páginas a gente vai, inclusive, depois quando a gente rever, percebendo coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, que não fazia sentido, que a gente deve eliminar. Então, é esse desenvolver de novos hábitos. A gente precisa de um ciclo de 21 dias para implantar um hábito. É isso mesmo, 21 dias para implantar um hábito, e para tornar esse hábito automático, a gente precisa de repetir esse ciclo por 3 vezes. Então, são 3, 21 dias, tá? Quando você faz por 21 dias, vira um hábito. Primeira vez. E aí, assim, para manutenção, para fazer com que realmente fixe e vire uma informação mecânica, automática, a gente precisa repetir esse processo por 3 vezes sem falhar. Deixa eu dar um exemplo para vocês.
Alguns de vocês estão tirando habilitação agora, deve achar um bicho de 7 cabeças, né? Como é que eu lembro do pé da embreagem, com o pé do acelerador, com a marcha que eu tenho que ver, com o contagiro ali me dizendo o momento que eu tenho que trocar a marcha, ou eu escuto de ouvido, né, pelo barulho do motor. Como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo que acompanho o trânsito, ainda ouço a música, falo com o meu passageiro de carona? É muita informação, pois é. Então, no processo de aprender a dirigir, por exemplo, no início parece tudo muito complicado. Aí depois você recebe a sua habilitação e começa a praticar. E algumas daquelas informações viram hábito, porque você já repetiu ela mais de 21 vezes. E chega um ponto de você dirigir, prestar atenção no trânsito, falar com o seu companheiro, né, o carona, trocar as marchas, ouvir o motor, o barulho do motor de ouvido para poder trocar a marcha, ou de repente seu carro é dramático, você não precisa, né? Você não precisa nem trocar a marcha, mas enfim, vira um processo tão automático que parece que por que você não dirigiu a vida toda? Mas você aprendeu, você praticou, você tornou aquilo um hábito desenvolvido e virou um processo natural para você. Ele se torna exatamente automático. Quer um outro exemplo? Você tem uma rotina, você acorda de manhã, vai para o banheiro, a primeira coisa que você faz lá o seu xixi, toma o seu banho e escova os dentes. Vamos supor que esse seja o itinerário. Ok. O dia que você faz uma coisa inversa, parece que seu dia começou esquisito, né? Por quê? Porque você saiu daquele modelo, daquele modo automático. O outro objetivo com o diário de bordo é registrar a aprendizagem, né? E as ideias que a gente tem, os insights, sabe assim, as coisas que aconteceram do nosso dia que faz sentido a gente lembrar depois, né? Eu hoje mesmo tive pelo menos 3 insights aqui no meu dia que eu já inclusive anotei antes do horário. Fui lá e anotei. Por quê? Porque são coisas e informações que eu preciso colocar ali para não esquecer, para forçar meu cérebro a lembrar daquilo, para inclusive que eu possa produzir melhor. Quantas vezes já aconteceu com você? De você estar num lugar e pensar numa outra coisa que você estava resolvendo. Falar com alguém uma coisa e lembrar de outra. E aí querer sair correndo. Pois é, esses são os insights. E o diário de bordo ele serve para que você possa criar esse registro e não perder essas ideias, tá? E a reflexão, né? Porque enquanto você escreve pelo menos 10 minutos sobre um tema, você vai ter aí uma nova perspectiva sobre ele. Quando a gente resolve um problema, por exemplo, através do uso do diário de bordo, nós podemos fazer. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é uma coisa que costuma acontecer muito. Por exemplo, o aluno em português reclama lá para a Deusa que não consegue fazer redação, que não gosta de fazer redação. Tá. E uma das coisas que a Deusa faz é, olha, primeiro conta uma história, escreve sem pontuação, depois volta, lê, descobre onde está a pontuação. Aí depois que você descobriu a pontuação, você descobre exatamente aonde você quer criar esse cenário. Não se preocupe muito com isso. Agora eu estou fazendo um livro junto com a Lia, a gente está revisando, e eu estou falando para ela exatamente isso. Então, primeiro ela criou as ideias, colocou ali. Ótimo, as ideias estão prontas. Agora a gente pensou exatamente em voltar, reler, encaixar os cenários, e ela está descrevendo os cenários. A próxima fase é, vamos checar a pontuação, a gramática, a concordância. Vamos colocar num processo para ficar mais fácil a nossa vida. E aí tudo flui, né? Tanto que o livro dela vai sair em tempo recorde. Eu não tenho a menor dúvida de que até a segunda quinzena de maio, talvez, no máximo a terceira, já esteja aí para vocês sendo lançado, e a gente vai ter o privilégio, eu tive o privilégio de prefaciar e o privilégio, inclusive, de colocar o selo da marca da editora do História de Sonhos. Nossa primeira aluna, né, a autora, está sendo ali. E eu espero que vocês, inclusive, comprem esse livro, porque está uma delícia. Além dessas reflexões todas que escrever nos proporciona e de acionar o cérebro a funcionar da forma correta, quero citar com vocês uma conversa que eu tive essa semana com a escritora Dulce Braga. Nós vamos ter uma live com a Dulce na semana que vem, na quarta-feira, falando exatamente sobre
a importância, né, de criar esses registros e também do quanto que escrever pode ser curativo, né? Eu conheci a Dulce através da Deusilene, né, da professora Deusa me trouxe um livro da Dulce para que eu pudesse ler e assim, são as memórias dela e o processo da escrita foi a devolutiva, foi o poder curativo, né, a medicação, vamos dizer assim, que ela escreveu. É uma história, a primeira que eu li era uma história biográfica, que ela conta, e eu não vou dar spoiler nenhum aqui, vou deixar que ela mesmo trace essa linha de raciocínio com vocês na semana que vem na live. Mas assim, o poder curativo que escrever pode proporcionar para ela, na criação desse livro, foi rever as memórias dela, foi entender um processo dolorido que ela passou, contar uma história lindíssima, que inclusive inspira tantos jovens por ser história semelhante. Então, gente, se eu não estou conseguindo explicar para vocês o que é o diário de bordo, eu acho que agora com esse relato da minha conversa com a Dulce ficou muito claro para vocês. Porque escrever acalma, é, escrever facilita a gente a ter entendimento, a gente consegue dizer que gosta ou não gosta de alguém na escrita, a gente consegue inclusive produzir coisas novas, né? Entendimentos novos, novos olhares para o que a gente está abordando na escrita. A gente pode fazer na escrita coisas que nós não podemos fazer no real, né? Então, quando você tem uma escrita imaginária, por exemplo, você pode liberar ali as maluquices, né? As coisas que você acha que o outro ou que não é capaz de fazer na escrita, você cria um personagem fazendo. Então, você aprende aquilo que você gostaria de aprender, né? É, num livro que vocês vão conhecer mais para o meio do ano de um dos alunos, é, a escrita dele é sobre um personagem que vai criar um experimento que ninguém nunca fez e que vai trazer um benefício gigantesco para o universo, para o mundo de um modo geral, para o universo. E o que ele está produzindo lá é incrível, estou lendo em cópia, está muito bom. Sem contar que você pode produzir, inclusive, conteúdos que vão colaborar com outras pessoas, na área técnica, profissional de outras pessoas. Então, o diário de bordo ele é importante por vários motivos. Não é para que vocês sejam autores de best-seller, como eu falei ontem. É para que vocês possam produzir um poder curativo em vocês, inclusive para que vocês possam compreender sentimentos que no olho do furacão a gente não consegue ver, tá? Então, a proposta para 2021 é que todos os alunos que passem pelo História de Sonhos consigam ter aí o seu diário de bordo. Agora vamos lá, inteligência emocional, e essa eu quero, não que nas outras não precise, mas essa você tem que entender mesmo. Então não entendeu? Comenta aqui embaixo, a gente vai parando, vai explicando, tá? O pessoal do chat está bem interativo com vocês, para que vocês possam ter aí toda a explicação de forma muito transparente, muito fácil acesso. Quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente pensa assim, inteligência emocional é tudo aquilo que eu já fiz e não deu certo, eu já descobri que não deu certo. Mas como a gente não entende o processo, não dá para ser inteligente emocional 100%, Ana. Na verdade, inteligência emocional é uma competência, então a gente consegue desenvolver com a prática, vai praticando, a gente vai desenvolvendo. E eu gosto muito de começar com o exemplo do trânsito. E até esses dias eu vi no story do Fernando um comentário parecido, e aí ainda falei, nossa, é o exemplo do trânsito sendo aplicado de outra forma. Vamos lá. Como que funciona, né, as coisas? Vamos imaginar uma cena assim, ó. Você está dirigindo e alguém te fechou. Isso acontece com quase todos nós, né, que já dirigiu. E quem não dirigiu já viu essa cena como passageiro, como acompanhante de alguém. Então, a primeira reação que a gente tem é, alguém fechou, o que, que você quer fazer? Você quer brigar, você quer xingar, você quer falar, ô, presta atenção aí, meu filho, se toca. Quase que você se mata e me mata também. Tá bom, essa é a cena. Agora vamos pensar na mesma cena usando a inteligência emocional.
Você consegue controlar o outro motorista, o que te fechou? Não, você não consegue. Você consegue controlar o que ele fala? Não, você não consegue. O que o outro fez de fechar o carro despertou em você um sentimento de raiva, de indignação, de até compaixão com a outra pessoa, enfim, vai despertar em você também um sentimento. Você consegue medir e controlar esse sentimento? Não, porque ele é interno e ele é uma reação biológica. O seu corpo está programado para reagir de algumas formas em determinadas situações. E aí vai acontecer os processos químicos que vão acionar os vários hormônios que nós temos e que vai desencadear a nossa reação. De novo, lá o motorista te fechando você não controla. Isso você não controla mesmo. Ok, o sentimento que você teve da fechada que foi feita no seu carro, né, com você dirigindo, você também não controla, porque é um sentimento biológico, físico, químico. Tá bom. Agora, a sua reação você controla. A sua reação você controla. E isso é agir com inteligência emocional. Quando você percebe o seu sentimento e você sabe que esse seu sentimento é o gatilho para sua reação e que normalmente você reagiria de um jeito, quando você identifica esse gatilho, você pode nas próximas situações reagir de forma diferente. Se na primeira vez que isso aconteceu, o teu sentimento foi de raiva, você abriu a porta do seu carro e foi brigar com outro motorista, ok, você já sabe que uma fechada do trânsito pode causar a raiva em você, que o acesso à raiva te causa essa reação de abrir a porta do carro e brigar com o outro. Agora, percebeu isso? Você já sabe qual é o seu sentimento de gatilho? A reação pode ser diferente. Você tem N opções. Você pode reagir conversando, você pode reagir se distanciando daquela cena, você pode reagir reclamando, você pode não abrir a porta do carro, você pode não ir insultar o outro motorista. Tudo isso você pode fazer quando você conhece o gatilho, abre um leque de opção. Agora, quando você não conhece o gatilho, o que você vai fazer é o previsível, é o que o seu corpo já está programado. Então, se você é uma pessoa irritada, por exemplo, vai ser mais do que natural que você abra a porta, vai lá, briga, descarrega toda a sua raiva, entra no seu carro e vai embora. Tá. Ah, eu vou processar, eu vou brigar, eu vou. Isso é uma reação natural. Agora, conhecendo o gatilho, esse sentimento, você pode reagir diferente. E aqui eu quero dar para vocês um exemplo de uma história lindíssima que aconteceu com Leandro Carnal e ele conta. Que é assim. É muito interessante esse exemplo porque ele dá pra gente um outro panorama de como é reagir com inteligência emocional. Veja, sumiu um relógio na sala de aula e o aluno que perdeu esse relógio, né, que deu a falta, ele começou a ficar muito nervoso, muito bravo. E como foi durante a aula, sabia-se que quem tinha pegado esse relógio estava dentro da sala também. O professor, ele tinha duas opções. Ele podia fechar a porta da sala, chamar a direção, né, para resolver isso de uma forma mais drástica, ou ele mesmo podia propor uma solução mais eficiente. Foi o que ele fez. Ele pediu para que todos os alunos abaixassem a cabeça e fechassem os olhos, porque ele iria passar de carteira em carteira para poder encontrar o relógio, para ver se o relógio estava na sala. E foi o que ele fez. Ele encontrou o relógio, ele pediu que todos abrissem os olhos e devolveu o relógio para o dono. O tempo passou, muitos anos. E aí um dia ele precisou ir num departamento e encontrou lá uma pessoa que não conseguiu resolver o problema dele, que chamou então o seu gerente. Aí seu gerente veio, né, para poder tentar resolver o problema do professor.
E o professor olhou, não conheceu, mas a pessoa conheceu ele. Ô professor, tudo bem? A gente acontece do professor não conseguir memorizar o aluno, né, o rosto do aluno por muitos anos, né? E se o aluno não é marcante, a gente tem mais dificuldade ainda de memorizar esse rosto. E aí o garoto falou, pô, tá um homem, né, gerente já um departamento, falou para ele, falou, professor, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ah, então eu vim resolver tal problema, eu não consigo, aí seu funcionário te chamou para ver se você consegue. Ok. Nossa, muito obrigada, você é um bom gerente, você é um bom homem, o professor respondeu. E ele disse, eu sou um bom homem porque o Senhor me deu a oportunidade de recomeçar a minha vida. Sério, o que eu te fiz? Eu não lembro. Lembra de uma aula aonde se perdeu um relógio? Lembro. Lembra que o senhor pediu para a gente baixar a cabeça e que o senhor pediu para que a gente fechasse os olhos? O senhor foi de mesa em mesa vasculhar as coisas das pessoas para ver se o senhor encontrava o relógio? Encontrou comigo e devolveu para o moço, mas nunca contou que foi eu? Aí o professor respondeu para ele: bom, eu também não sabia que era você porque eu estava com os olhos fechados. Ou seja, olhar as situações e tentar não julgar aquele momento, olhar de forma imparcial para que se tome uma decisão mais assertiva. A inteligência emocional parte desse princípio. Então, para que a gente possa entender e continuar caminhando, vamos tentar resumir pelo jeito que a própria psicologia explica. Inteligência emocional é a forma que a pessoa tem, é o nome que se dá, né? A forma que a pessoa tem de reconhecer os seus sentimentos e as suas ações. E diferente do que é o tal do QI, né, que é o que mede o tamanho da nossa inteligência, na inteligência emocional, no QE, não é uma questão de tamanho, é de como você utiliza. Quando a gente aprende a reconhecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós vamos nos tornando pessoas com facilidade em várias outras situações e tomando decisões mais assertivas. Essa habilidade, quando ela é usada de forma correta, ela vai facilitar todos os seus relacionamentos, as comunicações, especialmente no entendimento do seu sentimento. Então ela facilita a sua vida profissional, amorosa, afetiva, relacionamentos de amizade, de convivência com a sociedade. Agora o grande problema é, as pessoas não têm a prática, o hábito de fazer o uso da inteligência emocional. Uma das coisas mais importantes na inteligência emocional é que conforme você vai praticando, reconhecendo, né, os seus gatilhos, você vai melhorando. Inclusive, você consegue, como é que eu posso dizer isso para vocês? Deixa eu pensar uma palavra bem apropriada. Nós temos a sociedade atual, ela vem sendo acometida por vários transtornos e fazer o uso da inteligência emocional, por exemplo, facilita em lidar com ansiedade, depressão, baixa autoconfiança, ou falta, né, da autoconfiança, o estresse. Então, puxa, é uma ferramenta poderosíssima que a gente precisa praticar. E durante o processo da mentoria, a gente coloca em situações vários exercícios para que você possa fazer desafios, para que você possa, inclusive, se ver em situações que vai precisar fazer o uso da inteligência emocional e como melhorar de uma para outra. Então, o progresso do aluno é visível nesse hábito de se propor aos desafios e ir modificando seus comportamentos, as suas reações ao que nos atinge na esfera do sentimento que a gente não controla e também na questão do outro, né, do externo, que é uma coisa que a gente não controla. Porque o que realmente podemos controlar é quando a gente identifica os nossos gatilhos, a nossa reação pode ser totalmente outra. Quanto mais a gente pratica inteligência emocional ou exercícios que nos fazem reconhecer os nossos sentimentos e pensamentos, mais fácil vai se tornando lidar com a gente dentro dos pensamentos e sentimentos que temos e também com o outro dentro dos sentimentos e pensamentos que eles têm.
Então, a inteligência emocional hoje, sempre foi, mas hoje muito mais, é uma ferramenta importantíssima que a gente tem que colocar à prova todos os dias, em prática todos os dias e ir melhorando. E a gente não. Desculpa, gente, meu vizinho. E a gente não controla, como é que eu posso dizer para você? Aprende a inteligência emocional tudo de uma vez. Não, é na prática. Então é ao longo da vida. Tem conceitos que a gente já leu há 10, 15 anos que está sendo colocado em prova agora, em prática agora. E certamente a gente vai ganhando outras habilidades, né? Vamos aprendendo a ser mais tolerantes, pacientes, empáticos, nos colocando no lugar do outro. Não só com os acertos, que isso é super fácil, todo mundo consegue normalmente, mas também com os erros que a gente tem e que o outro também tem. Então, a gente passa a ganhar um fortalecimento em tudo relacionado ao sentimento. Então, eu separei para vocês 5 pontos principais para que vocês que não são alunos da mentoria e estão aqui só nessa aula do webinar, possa começar a observar no seu dia a dia. A primeira é inteligência emocional para reconhecer os seus sentimentos. Quando você começa a entender, né, o outro você não muda, o seu sentimento você não muda, mas a partir daquele sentimento, qual é a sua reação? Na reação você tem um poder de escolha, de reagir dessa ou da outra forma. Então, quando você identifica esse gatilho da reação do sentimento, você consegue controlar melhor a sua reação. Esse é o primeiro. É uma capacidade muito interessante da gente reconhecer as nossas emoções. O segundo é o controle emocional, que é essa habilidade que nós temos de reconhecer os sentimentos e lidar com ele no nosso dia a dia. O terceiro é a automotivação, que é a capacidade que a gente tem de focar nos nossos objetivos e dirigir eles, né, direcioná-los para que eles sejam utilizados de forma inteligente, de forma assertiva. Então, a automotivação ela é para que a gente possa atingir os nossos objetivos usando as nossas emoções a nosso favor. A quarta ferramenta, o quarto item é reconhecer as emoções nas outras pessoas. E essa não é fácil mesmo, porque as pessoas são intencionais, às vezes falam uma coisa, mas sente totalmente outra. Então, essa habilidade de caminhar, de permear por esse entendimento, de reconhecer a emoção do outro, é o que vai dar para você uma facilidade muito grande de conviver com as outras pessoas, inclusive. Porque identificar as emoções nas pessoas é muito difícil. Ter compreensão, solidariedade ou ser empático entendeu? Demanda muito esforço. A quinta é o relacionamento interpessoal, né? Aquela habilidade que nós temos de relacionar com várias pessoas, de passear por várias tribos, né? Tudo isso pensando que você cresce, o outro cresce, você aprende, o outro aprende, nas diferenças que a gente aprende. Então, ter essa habilidade interpessoal é uma coisa muito importante para vocês. Então, agora eu quero saber de vocês o seguinte: algumas dessas 5 que eu listei agora, você já tem mais facilidade de desenvolver? Você reconhece que uma dessas 5 você faz? Ótimo, anote aí na sua folha qual delas você faz. E a que você tem mais dificuldade também, anote nessa folha qual delas você tem mais dificuldade em desenvolver. Por que é importante você anotar que tem mais facilidade e a que tem mais dificuldade? Porque na que você tem mais facilidade, você se apoia e comemora essa vitória. Afinal, você vai se dedicar muito menos para aprender ela. Agora, a que você tem mais dificuldade, você vai gastar mais empenho ali. Então, veja que você já tem um passo à frente por ser mais hábil em uma e você precisa corrigir rota para melhor habilitar a outra. Agora nós vamos para a quarta ferramenta, tá? Essa é importantíssima, eu aprendi com um psicólogo canadense chamado Álvaro Bandura. E é uma técnica de observação. E através da
observação, a gente vai elevar o nosso nível de cognição. É com o Álvaro que a gente vai aprender, a humanidade vai aprender uma teoria muito importante que nós vamos aprender, a teoria da cognição social cognitiva. E ela é o mais importante estudo que nós temos na relação das pessoas, que podem nos dar aprendizagem na área do comportamento. Bom, se você quer saber a parte técnica do que eu aprendi, da onde vem, é dos meus estudos, né, em mais de 70 anos de produção que o Álvaro fez da parte de tecnologia para gerar conhecimentos nesses estudos da sociedade e como nós podemos usar essas habilidades sociais no nosso melhoramento da cognição, para que a gente possa melhorar a cognição. Então, os estudos comportamentais que ele fez são extremamente importantes, valiosos, preciosos demais para hoje. Pensa, um homem com mais de 90 anos que se dedicou pelo menos por 70 anos a desenvolver essa teoria de um jeito que a gente pudesse usar na nossa prática. Bom, o Álvaro, ele nos convence, essa é a palavra, porque quando você começa a estudar sobre o que ele vem produzindo, o que ele produziu, ele é o mais influente na área das humanas, da psicologia humana comportamental. Ele diz pra gente uma coisa que eu também acredito, que assim, o humano ele é extremamente flexível no seu aprendizado, ou seja, pode aprender de tudo um pouco, de tudo muito, e que também ele é influenciável, porque ele consegue aprender uma grande quantidade de coisas de acordo com os seus interesses, né? Então, se você tem interesse por fisioterapia, você vai aprender fisioterapia, e tudo relacionado àquilo vai te interessar. Se você é do meio das exatas, você não gosta só de cálculo, você gosta de outras coisas que envolvem as exatas também. E aí, você tem, como humano, né, segundo os estudos do Álvaro, você tem aí uma facilidade de aprender tanto por experiências diretas, aquelas que você viveu, quanto por experiências de observação, olhando para o que aconteceu com o outro. Pensa, uma professora de história que vive de estudar o que já aconteceu, né? Que com as informações que a gente tem do passado, a gente consegue inclusive melhorar o nosso futuro, porque eu acredito mesmo, as histórias se repetem, né? Então você pode imaginar, né? Eu, Ana, uma professora totalmente inconformada com a apatia do meu aluno lá atrás, que de repente me paro com os estudos do Álvaro dizendo que o humano aprende por observação também, né? Que é a nossa forma indireta de aprender. E aí eu começo a pegar o meu conteúdo de história e traduzir ele de uma forma de vivência humana. Então eu não conto o personagem histórico só pelos seus feitos, eu conto o personagem histórico pelo humano que realizou aqueles feitos. Ah, isso foi incrível, né? Porque aí eu não tinha mais o que modificar no PHS, eu só podia melhorar daí para frente. E aí então em 2015 a gente começa a fazer um tema, um personagem e uma pergunta. Porque o personagem histórico central daquele tema tem uma história de humano. Ele é uma pessoa, ele viveu os seus dramas, os seus dilemas, os seus questionamentos. E mostrar isso para o aluno aproxima as histórias que a gente vai contar no currículo escolar também nesse aspecto, cria uma empatia entre o aluno. Porque alguns conflitos e dilemas que os personagens vivem e as pessoas não sabem, porque o feito histórico, né, a vitória, o vencer, vamos colocar bem uma aspa bem grande, né, isso é o que faz aquela pessoa ficar, entre aspas, de novo famoso. E aí não foi isso, né, foi a sua resiliência, foi o seu aprender a lidar com ele mesmo, com os seus dilemas, com as suas dificuldades, com o seu dia a dia, que não foi só flores. Quando a gente vê alguém vitorioso, a gente imagina que tudo para ele foi com um mundo cor-de-rosa, né? Tudo foi muito fácil. E não, pelo contrário, essa pessoa teve vários problemas para atingir aquela vitória, para realizar aquele sucesso, para chegar até aquele sonho. E aí, quando eu entendi tudo isso, matamos a charada, nós vamos para a sala de aula, criando então um tema, uma pergunta.
um tema, um personagem, uma pergunta, traduzindo aquele personagem histórico para a vida real que ele teve, contando inclusive os seus dilemas, o que vai trazer para esse jovem, para essa garota, uma empatia. Ele vai se identificar com algumas situações que aquele personagem viveu. No livro Ansiedade, quando eu falo isso, quando eu coloco lá alguns personagens históricos que também sofreram com a ansiedade, vários dos feedbacks que eu recebi depois foi: puxa, Ana, nunca pensei que tal pessoa, não vou contar aqui os personagens que é para não dar os spoilers, né, que eu não posso, mas assim, tal pessoa viveu ansioso, nossa, lidou com ansiedade, mesmo assim venceu? Sim, porque aprendeu com inteligência emocional a identificar os seus gatilhos e a forma que você vai aprendendo isso vai ficando até mais fácil, né? As pessoas hoje chamam de desbloqueio. Ah, eu desbloqueei. Mas o que que é um desbloqueio? É você entender o começo de uma reação negativa. Da onde que ela parte? O que que ela te marcou? Ela te lembra alguma situação ruim? Ou ela traz para você uma informação que você não quer, ou ela traz para você uma informação que você quer muito. A nossa reação ela é baseada no sentimento. Tem uma live, eu quero até deixar aqui para vocês uma dica, complemento dessa aula. Tem uma live que eu fiz, eu acho que há 3 ou 4 semanas atrás, com a Alessandra. Vão até lá no IGTV ou aqui no YouTube mesmo e assistam essa live. E a gente fala bastante, ela é fisioterapeuta também, mas que está se especializando na música, com a utilização da música como um elemento, né, de estímulos neuropsicotransmissores. E aí você vai ver que o trabalho dela é lindo, uma garota fantástica, que eu tive um privilégio, foi um presente mesmo receber ela no História de Sonhos. Tem vários vídeos que a gente vai soltar daqui uns dias do trabalho que ela se dedicou a realizar aqui com a gente para explicar esse tipo de coisa. Mas o mais interessante é que nesses estudos que o Albert fez, vem comprovar isso, né? Então, quando eu me liguei, eu falei, não, peraí, isso é importante demais. E por isso nós contamos histórias de personagens. Nós contamos a vida desse personagem como humano. Eu tive o privilégio, eu acho que um dos primeiros famosos assim que me autorizaram a falar sobre a história dele foi o Daniel Dias, que é o nosso paraolímpico, que assim, quem tem mais medalha que ele, hein? Fala aí. O cara é um gênio, né? Ele, sem contar que é o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida, é um garoto fantástico, de uma família incrível, né? Sempre apoiado pela sua família, pai, mãe, esposa, tem 3 filhos fantásticos. Se você não conhece ele, vai lá nas redes sociais do Daniel Dias e conheça, porque assim, é um paraolímpico fantástico, leva a nossa bandeira, é uma das pessoas que mais podem levar a nossa bandeira, na verdade, para os lugares que ele frequenta, para os lugares que ele compete, para os campeonatos, porque ele é acima, acima, acima da média. Mas as pessoas olham para o Daniel, hoje talvez não, pela carreira de sucesso na modalidade esportiva, que é a natação, mas talvez quantas coisas, né, ele passou com os olhares desconfiados das pessoas, pré-julgadores, preconceituosos, porque ele tem as limitações físicas, mas ele não tem as limitações que impediram, essas limitações físicas, elas não impediram dele ser bem sucedido. Aí de novo eu volto naquilo que a gente estava falando ontem, o que é o sucesso para você, né? O sucesso pode ser ganhar muito dinheiro, ficar famoso, sei lá mais o que, ou então simplesmente fazer muito bem aquilo que você se propõe a fazer todos os dias e ir melhorando dia a dia. E a história do Daniel é um exemplo assim perfeito para isso. Por isso que ele está sempre com a gente na aula 4. Um dos personagens é o Daniel. E eu uso todos os detalhes da história dele que nós conhecemos, que é sabido, que nos foi dado o direito de contar, para falar sobre isso. Tem um vídeo aqui no YouTube só falando sobre isso. Acho que é Superar Meus Limites. Se eu não estou enganado, o título do vídeo. E aí, então, tudo se transforma, tudo muda quando você aprende por observação, porque não tem quem olha para a história do Daniel e não fala, eu também posso, eu também quero, eu também vou me dedicar para ser muito bom naquilo que eu faço.
E o jovem, quando entende uma história como essa, quando alguém conta para ele com essa riqueza de detalhes do humano, né, que não existe super-herói, é o humano ali falando dele mesmo, dos seus dilemas, do que era difícil, do que era fácil, do que as pessoas imaginavam e da onde a pessoa pode chegar, o que ele acreditava para ele e o que ele conseguiu. Quando o jovem se identifica com essas histórias, pronto, você então torna o método PHS 100% eficiente, porque cria essa conexão das paixões que se podem ser empreendidas para realizar seus sonhos, né? Desse empreendedorismo do sonho, aonde sonhar não é o limite, você precisa só estruturar esse sonho para torná-lo possível. Eu pude colocar em prática, testar muitas vezes o quanto a gente pode aprender por observação. E por isso que na mentoria, inclusive, nós temos ali o network de pessoas, aquelas que se sentem confortáveis em colocar os seus casos para estudo. Esse caso ele é compartilhado para que a gente possa encontrar várias soluções. Daí de novo, pedagogia Waldorf, autonomia. Então assim, a parte técnica que as pessoas querem saber são os meus anos de estudo. Eu compilei todos os meus anos de estudo para que isso funcionasse numa sala de aula com 40 alunos na época do presencial, né? Na época que eu era professora de história, apenas. Mas uma professora que, acima de tudo, queria que o aluno empreendesse, que o aluno ativasse a sua paixão. E quando a gente vem para o EAD e a minha linguagem para o aluno é essa, me surpreende muito, porque além dos alunos da faixa etária que nós somos especialistas em cuidar, né, em direcionar os estudos para ele, nós temos aí uma gama muito grande de adultos que acompanham o nosso trabalho por identificação. Ontem, inclusive, na fala da Giane, ela diz isso. Ela fala: eu não tive um projeto como esse para ter um direcionamento na minha juventude, né? Sim, o História de Sonhos faz isso. Então, dentro da mentoria, tudo isso é muito bem mostrado, muito bem compartilhado. Tanto com personagens históricos famosos, né, que a literatura nos mostra, que a história nos mostra, que os feitos falam por si só, quanto pessoas comuns, pessoas do nosso dia a dia que você consegue observar e aprender muito. Daí, vários coadjuvantes dentro do História de Sonhos, personagens que parecem que são secundários, mas que trouxeram para a gente ensinamentos preciosos. Por isso, essas lives são tão importantes, porque na live você consegue observar a história daquele profissional que a gente traz, daquela pessoa que está contando a sua história. E ali pode ter sim um insight, pode ter sim uma informação que vai tocar você completamente, vai mudar o seu jeito de pensar, porque outras pessoas podem estar vivendo aquilo que você vive. Uma frase que a gente carrega em todos os livros é: quando eu conto a minha dor, eu produzo cura, porque ela pode ser curativa para outra pessoa, porque ela deixa de se sentir sozinha. Então ela entende, puxa, tem outras pessoas vivendo o que eu vivo. Os alunos não são números, os alunos eles não são números. Eu vou insistir isso até meu último dia. Eles são pessoas e as pessoas têm um pano de fundo, elas têm uma história, elas têm uma dor, um sentimento que precisa ser tratado. E dentro do História de Sonhos a gente consegue isso. Não porque somos o serviço de psicologia, mas porque nós compartilhamos histórias que criam em vocês a identificação para a realização do seu sonho. Perceba, a aprendizagem observacional, ela promove para você, inclusive, não cometer os mesmos erros, não tropeçar nas mesmas pedras. Às vezes, ela chega a ser mais eficiente do que a experiência vivida. É lógico que a gente precisa passar para sentir, isso é fato, tá? Mas no jeito que o Bandura explica pra gente, né, que o Álvaro Bandura explica pra gente, e que a gente coloca em prática dentro do História de Sonhos, torna muito nítido que a gente tem uma quantidade enorme de aprendizado com histórias que a gente com histórias que a gente só vem a observar, e aquilo vai minimizar o nosso percurso, vai aliviar o nosso percurso. Pensa, se você quer fazer uma universidade de fisioterapia,
de engenharia, de química, de logística. Tá, qual é a melhor forma de você saber se aquela profissão é realmente tudo aquilo que você imagina? Conversando com alguém da área, sentindo o que aquela pessoa sentiu, pedindo para ela te contar a própria história, né? Como que nós pais educamos os nossos filhos? Pelo modelo de educação que nós recebemos dos nossos pais. É, inclusive, o título do nosso próximo livro, o enredo é esse, Papéis Invertidos, onde a gente vai contar aqui como é esse relacionamento educacional entre pais e filhos, né? Aí eu paro e pergunto para você, que tem aí, que já passou dos 40, você educou o seu filho de acordo com o que você recebeu de orientação educacional dos seus pais, com os valores que você carregou da sua família. Ok, e se você não gostou da educação que você teve, você tentou fazer tudo diferente com o seu filho. Se vai dar certo ou não é outro caso, a gente vai discutir isso num outro momento. A mesma coisa acontece agora. Na observação, você consegue melhorar o que já foi feito e não cair na mesma lacuna, não tropeçar nos mesmos erros. Vamos pensar o seguinte, ó, se o nosso aprendizado fosse só pelas nossas experiências, né, pelas coisas que a gente vivesse, só relacionado à nossa vida, a gama de experiência, a gama de conhecimento que nós teríamos seria extremamente escassa. Por quê? Porque nós não teríamos informação de apoio para as nossas decisões, inclusive, né? Então, assim, aprender por observação é funcional exatamente por isso. Te cria um leque de opções e possibilidades, te abre aí novos horizontes para que você possa tomar as suas decisões e criar as suas estratégias. Outra coisa que está super em alta, agora todo mundo fala, né? E eu quero mostrar para vocês que é um conceito bem antigo já, que é a aprendizagem por modelagem, né? Então veja, você mira uma pessoa dentro daquilo que você quer aprender e não vai copiar essa pessoa, você vai aprender com ela, você vai observar a trajetória dela para aprender. Você quer ser um cientista, você vai mirar em tal cientista. Se você quer ser um químico, você vai mirar em tal químico. Agora perceba, a sua meta, o seu alvo, a mira, né, tem que ser o melhor. Você não pode aceitar o menor para você. Pelo contrário, você tem que desejar ser o melhor dentro daquilo que você se propõe, porque capacidade potencial para isso todos nós temos. Acontece que nós ouvimos o tempo todo que nada é pra gente, né? Ah, isso não é para você. Ah, mas não é, você não estudou para isso. Ah, você não tem conhecimento para isso. Poxa, mire, modele uma pessoa que seja alvo, né? Que esteja ali top dentro do que faz. E aí não copie essa pessoa, mas aprenda com a trajetória dele. Só para vocês terem uma ideia, é pela modelagem que a gente consegue desenvolver comportamentos úteis. No livro Ansiedade eu falo muito isso, né? Como a gente quase não vê pessoas curadas da ansiedade, curadas de alguns transtornos, a gente põe um estigma de que o transtorno, ele, por exemplo, ou ele é incurável, né? O transtorno, ou é incurável, ou então a viver com aquele transtorno é inatingível. E aí quando você pega um personagem histórico e mostra pro aluno, ó, peraí, esse cara, né, vamos pegar isso, vou dar um spoiler para vocês, está nos dois livros, então eu posso falar. Você pega a história do Winston Churchill, tá bom, o cara conviveu com ansiedade e depressão, fora outras problemáticas que ainda, se vocês quiserem mais, a gente explica isso em detalhes depois, na mentoria ele é um dos personagens que a gente usa. Você pega a história desse homem que foi brilhante ao seu tempo, extraordinário ao seu tempo, que conviveu com transtornos muito sérios, perdas gravíssimas durante o processo da sua vida e que a sua história só nos ensina. Ensina coisas boas, mas também ensina o que não fazer. E olha que interessante, como a modelagem ela é especial mesmo, né? Quando você se dá o direito de aprender com a história do outro, o processo do seu caminhar fica mais leve. Olha o quanto que aprender por observação é importante, né? Nós pegamos aí numa década dos anos 80, por exemplo, que foi o auge, né? Entre as drogas e entre também uma doença chamada AIDS. E por observação as pessoas entenderam, devido ao sofrimento que essas pessoas passavam,
elas entenderam que deveriam ter o processo preventivo. E isso mudou o comportamento de uma sociedade inteira. Você jovem não sabe do que eu estou falando e de novo nós estamos com números alarmantes, tanto no consumo das drogas quanto na doença, né, na AIDS em si, no HIV. É uma doença que está em crescência de novo. Por quê? Porque você não teve essa observação que a minha geração teve, por exemplo, quem tem mais de 40, 50 anos, sabe muito bem o que eu estou falando. Nós tivemos que nos remodelar, e aí por observação, para não ter sido acometido por essa doença, ou então para não ter caído nesses vícios, né? Que era o auge das drogas, era o auge da AIDS. São duas coisas bem diferentes que eu estou falando junto, para vocês verem o impacto que isso causa no nosso jeito de conviver. A nossa observação do que aconteceu na década de 80 fez com que essa geração tivesse mais cuidado. A geração de vocês, como não viveu o que a gente viu, grave, né, o auge de tudo isso, está mais propensa ao consumo de droga, está mais... Quando eu digo droga, eu estou dizendo de tudo, viu, gente? Começa pelo álcool, tá? E a própria AIDS. Por quê? Porque não teve essa experiência de observação. E aí você vai encontrar jovens conscientes quando vivem o trauma, né? Porque já sentiram na pele. Olha o quanto que a experiência por observação é importante. Olha o quanto que as campanhas são importantes. É por isso que dentro dos tradições nós temos sim as campanhas. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho e o janeiro branco. Exatamente com essa função de continuar vivo a conscientização de modelos de comportamento que a gente não pode ter e atitudes preventivas que a gente pode ter na nossa vida individual e na nossa vida no coletivo. No modelo de observação, você consegue inclusive definir para você quais são os comportamentos que você deve repetir e quais são os comportamentos que você deve evitar. Então, é uma das ferramentas, na verdade, sim, as 13 são importantes, as 7 que eu vou mostrar para vocês, elas são importantes. Mas quando elas são usadas em somatória, o resultado final é muito maior. Então, eu espero que você esteja gostando do que a gente está falando aqui. As perguntas de hoje, algumas eu já consegui responder na minha fala, talvez outras eu não consiga responder hoje, continuo com as respostas amanhã. Coloco à disposição todo o nosso conhecimento para que vocês não fiquem com dúvida e aprendam. No sábado a gente vai ter um resumo sobre tudo isso e você vai entender o porquê que finalmente você vai pôr em prática o porquê que o diário de bordo é importante. Mas até lá eu quero que vocês aproveitem ao máximo essa entrega que a gente consegue fazer para vocês, porque essa aula ela tem sim um poder curativo, não é eu, Ana, que só acredito. São mais de 17 mil alunos que já passaram pelas tradições. É um privilégio saber que na composição dos meus estudos valeu a pena tudo o que eu estudei para poder causar o impacto na vida dessas pessoas que hoje decidiram ser seguidores da rede social, alunos nossos, apoiadores do projeto, consumidores de algum produto que o História de Sonhos criou para se manter, pessoas que estão com a gente apoiando o nosso projeto porque confiam no resultado que a gente pode proporcionar, ou então situações bem interessantes. Por exemplo, eu recebi um e-mail tem umas 6, 7 semanas de uma garota que leu o nosso livro Ansiedade e ela me deu uma ideia fantástica que eu estou colocando agora no Depressão, inclusive, e ela me disse assim: Ana, eu comprei o seu livro, eu li o livro do projeto, eu amei o que eu vi lá, foi curativo para mim, mas eu peguei o livro e presenteei alguém, porque eu também queria causar impacto na vida de alguém. E como eu não conseguia explicar, era muito complexo, eu pedi para que ela lisse. E quando ela leu o seu livro, quando ela leu o livro do projeto, ela entendeu tudo o que eu não conseguia falar. Olha que interessante, né? Então, assim, toda vez que alguém tem acesso ao material do PHS e que produz transformação para essa pessoa, já é a nossa paga, já é a nossa gratidão. Por isso, se você acha que o que a gente está ensinando aqui faz sentido, compartilhe essa live. Manda aí para as pessoas, né? Pega esse webinar ontem, hoje, e manda. Eles não vão ganhar o livro Depressão, Ana. Tudo bem, mas eles estão ganhando conhecimento, assim como você.
e isso está produzindo em você transformação, eu tenho certeza. Comenta aqui embaixo o que você está achando, deixa seu recadinho pra gente. Quando a gente voltar amanhã com mais informações, entrega de mais 2 ferramentas, você vai entender todo o processo no sábado. Até lá, eu quero que vocês não se acanhem. Se está com dúvida, se alguma coisa ainda está difícil de ser entendido, por favor, venha até a gente e faça a pergunta. Não se acanhe não, tá? Tá gostando? Curta aí, que é para a plataforma poder entender que é um conteúdo de relevância. O curtir é muito importante para a sobrevivência do projeto. Quando a gente coloca alguém como modelo de observação para a gente, né, a pessoa que a gente quer focar, e eu, por exemplo, se vocês querem saber, o meu é público, mas eu posso contar. Eu quero ser um dia uma professora com o conhecimento que o Leandro Carmal tem, mas continuar sendo do meu jeito. Então, para isso, eu miro o Clóvis de Barros Filhos. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu quero ter o conhecimento do Leandro e continuar sendo essa pessoa que pode falar exatamente o que pensa, sem preconceito nas palavras, acessando qualquer tipo de aluno, sem querer ser só para esse ou para aquele tipo de aluno, que é o que eu vejo no professor de Clóvis de Barros Filhos. Eu amo aquele professor. Um dia ainda vou ter o privilégio de pessoalmente apertar a mão dele. Por enquanto, eu só tive o privilégio de palestras e aulas, não chegar muito perto ainda. Vou realizar esse sonho, ainda vou colocar essa foto aqui no nosso Instagram. Mas às vezes a gente modela pessoas por motivos que não deveriam ser. Por exemplo, eu quero ser tal youtuber. Por quê? Porque ele tem um carro assim, uma casa assada, ele mora em tal lugar. Eu quero ser gamer. Por quê? Porque o gamer fica numa casa que é um palácio, não sei o quê, só estuda e vive com isso, vive para isso. Não, você tem que modelar pessoas com resultados e caráter, tá? Não estou dizendo que essas pessoas que eu acabei de citar antes não tenham caráter, não é isso, não tenham resultados também, não é isso. É que para você ser eficiente, você tem que modelar pessoas que tenham essas duas coisas, resultado e caráter. O resultado porque ele fala por si só, as ações da pessoa é mostrada por si só. E caráter porque essas ações elas precisam impactar na vida do outro. Elas precisam ser para o bom, para o bem. Vale muito a pena você ser gente do bem, sabe? Não tem preço isso. Ana, mas eu preciso criar uma trapaça aqui para ter uma promoção. Filho, não vai valer a pena. A longo prazo, não vai valer a pena. Ana, eu preciso colar nessa prova para ter esse diploma para ser promovido. Não vai valer a pena, porque uma hora essa informação que você não sabia vai te fazer falta. E não estudar só por estudar, só para passar. Eu tenho uma raiva de quem presta concurso, eu já falei isso para vocês. Se eu não falei, eu vou falar isso agora para a gente encerrar o webinar de hoje. As pessoas estudam para concurso público para passar no concurso público. Elas não estudam para aprender. E aí viram profissionais medíocres, medianos. Por quê? Porque tudo que gastou no tempo de estudo, né, às vezes 2, 3 anos, repetiu 2, 3 vezes até passar, não foi aprendido. O foco não era aprender, o foco era passar no concurso. Pelo amor de Deus, né? Não faça isso com você, é perca de tempo total. Ana, eu passei, sou funcionário público, recebo meu salário. Se eu trabalhar, se eu não trabalhar, filho, não vale a pena. Não vale a pena. Se você não viver para produzir um conteúdo de valor, gerar valor na vida das outras pessoas, você está só se enganando e por um tempo. Uma hora a realidade vai bater na sua porta e você vai ter que tomar a sua decisão. Lembra ontem a definição de sucesso? Pois é, sucesso é uma definição individual, que é sucesso para você, independente das outras pessoas. Porque o que é sucesso para as outras pessoas e você procura fazer a mesma coisa, vai te ferir. Repito, observação não é cópia. Aprender por modelagem não é copiar aquela pessoa. É com a trajetória dela criar as suas próprias trajetórias. Você gostou? Tava gostoso hoje? É? Eu tô vendo aqui os comentários, eu tô muito feliz. Às vezes mostra aqui no meu monitor que fica do lado os comentários, às vezes eles colocam um ou outro ali para me deixar feliz, eu fico muito feliz com isso. Quero agradecer a audiência de vocês, está sendo um sucesso esse webinar, tanto com o pessoal da plataforma que está me assistindo em cópia, porque para eles é aula de conteúdo, quanto para todos os outros alunos que estão assistindo de forma gratuita e estão pegando esses 4 dias
para aprender um pouquinho do que eu ensino lá na mentoria. Então eu realmente espero que eu esteja produzindo para vocês um conteúdo de muita qualidade, que vocês estejam levando a sério o que está aprendendo aqui e que essa transformação para o bem, para o desenvolvimento e o empreender dos sonhos esteja acontecendo aí com vocês também. Bom, talvez um exemplo bem claro que eu posso dar para vocês do que é modelagem é as crianças, os pequenos. Eu tive conversando muito com a Roberta, do Amor Exigentinho. Se você não viu minha conversa com a Roberta, vai lá, ela está no nosso canal aqui do YouTube já. Ela está lá no IGTV do Instagram, procura Roberta Lima, Amor Exigentinho. E a gente estava falando bastante que assim, as crianças são o melhor modelo para aprender por modelagem, né? Se a gente observar a criança, a gente vai ver que eles fazem isso naturalmente, sem menor intenção de, sem nada intencional, é deles isso. A criança, ela vai modelar o adulto mais próximo. Ela vai aprender com o adulto mais próximo. Então ela aprende a falar por repetição das palavras que ouve, ela aprende a andar de forma ereta, porque nós estamos ali mostrando que nós podemos andar enquanto adulto, então elas também vão fazendo isso. Elas assumem parte do tempo do nosso comportamento. Se é o menino, ele quer se vestir igual o pai, andar igual o pai. Se a menina, ela quer brincar com os sapatos da mãe, os vestidos, as roupas da mãe, a maquiagem da mãe, porque a criança aprende por modelagem. E depois que a gente vai ficando adulto, nós queremos modelar também e fazemos isso naturalmente. Então, se a gente tem um status mais baixo, a gente mira em quem tem um status maior do que o nosso. Se a gente é um profissional em começo de carreira, a gente mira para quem tem mais experiência profissional que a gente. Se a gente é um aluno, a gente mira no que o professor está falando, né? Então, essa modelagem também acompanha, mas em menor quantidade. E aí, a gente esquece um fator importantíssimo, que são as nossas raízes familiares. As nossas raízes familiares, elas produzem na gente um poder de modelagem muito grande. Tem uma música da Elis que eu amo muito, que ela fala assim, tem um vídeo até que eu coloco um trecho da música, não me lembro agora qual vídeo que nós temos muito mais dos nossos pais do que a gente supunha. Então você sim, tudo inclusive que você repudia no seu pai, na sua mãe, de certa forma você também pratica. Se você começar a observar na sua família, quer mirar, vai mirar alto, lógico, e de repente o mirar alto é observar a sua própria família. Então muita coisa do comportamento familiar é trazido para a sua realidade, você assume aquilo, né? Você incorpora aquilo, porque você aprendeu por observação. E aí depois você viveu as suas experiências, né? E aí teve a aprendizagem direta. Mas indiretamente, com certeza, a primeira coisa que a gente modela é a nossa própria família, o adulto mais próximo, os nossos pais principalmente. Na década de 60, o Bandura fez um experimento interessantíssimo chamado João Bobo. É um experimento de observação, de aprendizagem observacional e a violência, né? Por que os presídios tinham altos índices de violência? Porque o ambiente proporcionava a irritabilidade das pessoas porque estavam encarceradas. Então isso já desencadeava o comportamento violento. E uma briga gera um tumulto, uma guerra praticamente. E eu traduzi isso para o exemplo da escola. Por que será que quando tem uma briga no final da escola, né, no final do dia, vai ter briga? Teve lá no intervalo, não resolveu, ficou muito mal resolvido, eu te pego na saída. E aí quando tem uma briga na saída da escola, forma aquele círculo de pessoas para assistir aquela briga. Porque nós fazemos a observância daquilo e acabamos desenvolvendo um comportamento violento também por essas observações. Os jogos proporcionam isso pra gente, o que é irreal no jogo, que é fantasia, ao assistir o jogo, ao praticar por muito tempo, vira uma realidade no seu dia a dia, né? Esse tipo de informação vem por observação do comportamento violento. Mas nesse estudo especificamente, ele conseguiu constatar coisas importantíssimas que eu quero compartilhar com vocês. Quando você deixa uma criança exposta a um ambiente de violência, quando você proporciona para ela imagens, referências de filmes, de músicas,
com atitudes violentas, é automático ela desenvolver um comportamento violento na fase da adolescência para a juventude. E isso é sério, e isso é grave. Então, nesse experimento do João Bobo, ele queria provar isso pra gente. O que ele fez? Ele colocava à disposição de uma criança, de um jovem, de um adulto, um João Bobo. E aí, assim, a primeira vez você dá um tapa leve, o João Bobo volta. Não sei se vocês, o boneco do João Bobo vocês conhecem, mas se não conhecer, futica aí na internet. Se a gente tiver alguma imagem, vocês colocam aqui para eles poderem identificar o que eu tô falando. Então, o que eu tô falando agora sem ter combinado com vocês antes, né? Eles adoram quando eu faço isso, mas tem explicação que me vem na hora e fica muito claro para mim, que é o momento certo de falar e aí não tem jeito, eu fujo do script mesmo. Então você dá o primeiro tapa, né? E sente ali o boneco voltando. Você fica enraivado com aquilo. Pô, esse boneco voltou, vou dar 2 tapas. Ou vou dar um tapa mais forte. E aí, de repente, você não se conforma mais em dar tapas. Você se conforma, você dá o primeiro tapa, o segundo tapa, o boneco continua voltando, a sua raiva vai ativando, e aí você vai dar tapas mais fortes, você começa a dar chute, pontapé, de repente você quer grudar o boneco porque ele não para de voltar. O que desencadeou essa sua ira? Foi o boneco voltar? Foi porque ele está te modelando. Ele está repetindo o seu comportamento. Ele é o João Bobo, ele repete tudo que você proporciona para ele. A ação gera a reação do boneco. Né? Ele foi feito exatamente para voltar, sempre voltar. E isso vai te proporcionando a ira a ponto de você querer estapear o boneco. Então, eu acho que com tudo que eu falei aqui hoje para vocês, vocês conseguiram entender que dentro do História de Sonhos, o aprendizado ele é ensinado de forma bem ampla, mas com exemplos reais e palpáveis, que vai trazer na prática para vocês, quando vocês fazem os desafios, toda a diferença. E aí o que parece que é difícil de entender fica simples. E de novo, a definição de simples, ao meu ver, não é coisa fácil. Simples é entendível. E é isso que eu venho proporcionar para vocês. Gente, adorei estar aqui. Tô adorando, né? Porque eu tava muito tempo sem fazer ao vivo, com aula mesmo, com interação de perguntas e respostas, como vocês fizeram aqui. Tava só lá com o pessoal da mentoria. Lá a mentoria é um grupo reduzido de pessoas para que eu possa cuidar de todo mundo, né? Senão não dou conta. Então a mentoria não é vamos vender 500 mil mentorias. Não é assim que funciona. É um número reduzido porque o resultado tem que ser visto pelo aluno. É assim que o PHS chegou nesse número de 17 mil alunos. Quando você passa por uma aula nossa e sente a transformação, consegue entender, consegue ver, consegue medir os seus resultados e os seus fatos começam a falar a seu respeito. Gente, eu tô muito feliz mesmo. Eu espero que amanhã a gente se encontre aqui de novo no mesmo horário. Não vai perder hora, hein? Sexta-feira vai querer ir pra gandaia? Não vá, fica aqui que vai valer muito a pena. Combinado assim? Um grande beijo para vocês, até amanhã.